Quando a gente fala de projetos de edifícios, muita gente pensa em planta, fachada, estética, mas na prática isso é só o final do processo. Antes disso, tem uma série de decisões que fazem um projeto bom funcionar. E aqui na Metis, cada projeto começa de um jeito. Tem vezes que eu entro desde a parte do terreno, mas também tem vezes que a construtora vem com muita coisa definida. Mas assim, o meu ponto de partida nunca é a forma. Eu começo de verdade entendendo como cada empresa que me contrata trabalha. Sistema construtivo, estrutura, padrão de material. Eu vou atrás de cada ponto desses, converso com o Calculiza e entendo de verdade como a empresa que me contratou funciona. Porque na boa, não adianta propor uma solução que não é a realidade de quem vai executar. E aí assim, a partir disso eu começo de verdade o projeto. Quantas unidades cabem, como a garagem funciona, como os fluxos se resolvem. Porque, por exemplo, assim, não adianta ter um apartamento de 3 dormitórios se os quartos ou a área social da unidade não comportam o tamanho do uso real. Um dormitório de casal tem que caber coisas no guarda-roupas para 2 pessoas e fluxo para que isso aconteça tranquilamente. Uma cozinha de um apartamento maior precisa ter espaço para uso de todas essas pessoas, na bancada, na mesa de jantar, na área de trabalho, nos itens que você tem que armazenar, por exemplo, na área de serviço. Diferente de um apartamento de um dormitório, onde vão circular 1, 2 pessoas e o uso geralmente é mais restrito, é menos tempo durante o dia, pois a unidade é mais pequena. As áreas de vivência são muito importantes nessa proporção, porque é ali que a gente calcula o funcionamento total de uma unidade, e isso já acontece no projeto arquitetônico, senão na prática não funciona. Uma sala de um apartamento de 3 dormitórios não pode ser do mesmo tamanho de um apartamento de um dormitório. Ali é o espaço de permanência, de convivência. E isso não é projeto de interiores, é projeto arquitetônico. É a construção das paredes, é onde você delimita o tamanho do espaço, não somente a posição do mobiliário. E assim, o mesmo acontece no edifício como um todo, porque não adianta ter um prédio com um monte de unidades de uma área de lazer subdimensionada. Uma academia, um salão de festas, tem que caber um número mínimo de pessoas, de acordo com a quantidade de pessoas que vai usar o edifício. E outro ponto, esses ambientes têm que ser flexíveis, tem que comportar um grupo pequeno de pessoas de uso, mas também, se for necessário, um grupo grande. Afinal, existem reuniões de condomínio. Um outro ponto muito importante é a garagem. Ela também define a qualidade de um bom projeto. O que você tem que lembrar é que os moradores no seu dia a dia entram por onde? Pelo hall de entrada? Raramente. Geralmente é pela garagem. E ali você tem que lembrar que esse espaço tem que ser humanizado e funcional. E detalhe, um apartamento maior não funciona com uma vaga só. 2 vagas quase já passam a ser o mínimo necessário. Geralmente é um casal que mora no local e cada um tem seu carro, que é o caso de cobertura. Geralmente a família tem 2 veículos, talvez acrescentando mais um 3º carro ou uma moto. E vamos falar sério, uma garagem ruim de estacionar é complicado. Incomoda, né? Porque é onde tu tá chegando no conforto da tua casa. Outro ponto importante da garagem é que é exatamente ali que esse projeto se define. Normalmente, o número de vagas define a quantidade de unidades. A fachada, ela vem logo depois, quase como uma consequência de toda essa análise. Ela responde ao público, ao padrão da construtora, aos materiais que realmente fazem sentido, porque lembrando, fachada também é um item que dá bastante manutenção. E juntando tudo isso, tem mais um ponto que para mim é essencial. É muito importante entender e transmitir como as pessoas devem se sentir naquele espaço. Aqui nós trabalhamos com princípios da neuroarquitetura. E assim, não é sobre o ponto de saber fazer caber, é como tudo isso é percebido. Se o espaço é confortável, se ele é intuitivo, se ele não cansa, se ele facilita a vida de quem usa. O bom disso é que quando ele é muito bem resolvido, as pessoas nem percebem. A coisa flui. Simplesmente ela se sente tão bem ali.
e não sabe por quê. Isso tudo começa desde a circulação, a proporção, a organização, decisões sutis como materiais, cores, luzes, e todo esse processo aqui no escritório é desenvolvido em BIM, onde o projeto já nasce com informação. Não é só um desenho, é um modelo que permite prever, ajustar e tomar a decisão com muito mais clareza. Assim, o cliente não recebe só um projeto técnico no final. Ele acompanha o projeto inteiro crescendo. Ele já vê o edifício tomando forma e já entende de verdade o produto, inclusive para apresentar, validar e vender. Então, assim, não existe aquela parte separada de depois a gente vê a apresentação. Isso já faz parte do processo. Talvez você já esteja acostumado com um processo um pouco mais linear, onde se desenvolve planta, depois na sequência a fachada, e aí no final tu pega, organiza uma forma de botar tudo isso em prática, criar um conceito e vender. Aqui eu trabalho com uma lógica diferente. O projeto já nasce sendo estruturado como um produto. As decisões vão sendo tomadas com base em uso, viabilidade e percepção. E o empreendimento vai sendo construído ao longo do processo, não só na parte do desenho. Tudo isso muda a forma de pensar, de decidir, mas o ponto principal de mudança é o resultado. Porque no fim não é o projeto que define todo o empreendimento, é a qualidade do que foi definido muito antes dele existir. E quando isso tudo está bem estruturado, o resultado não precisa ser explicado. Ele simplesmente funciona.